Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver esse vídeo. Gostaria de compartilhar uma palavra com você no livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Acompanhe comigo a leitura. Diz a palavra assim: Este mandou que respondesse a Esther: Não imagines que, por estar no palácio do rei, será a única a escapar entre os judeus, pois se te calares agora, socorro ou livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para esse momento que foste conduzida à realeza? E Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai e reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar conosco grandiosamente, que o Senhor venha falar conosco claramente, que a nossa mente esteja voltada para o trono da tua glória, Deus, que nossa mente esteja cativo somente ao Senhor, que nada que estiver ao nosso lado possa distrair aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, me usa como um instrumento do Senhor para abençoar a vida dos teus filhos, para falar aquilo que o Senhor deseja nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, e que o coração dos teus filhos possam se alegrar, Senhor, com a tua palavra e com teus ensinamentos. Por isso, ajuda-me, Senhor, a ter desenvoltura, a falar corretamente. E Deus, que o Senhor possa estar me capacitando a levar a tua mensagem para os teus filhos, no nome de Jesus. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Amém. Amém? Eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quando é preciso tomar uma decisão? Como é difícil tomar uma decisão, principalmente quando não temos parâmetro para fazê-lo. Algumas pessoas chegam a pensar que Deus tomará por elas todas as suas decisões. Na história de Esther, vemos que Deus não a livrou de responsabilidade de sua própria decisão. Esther entendeu isso de tal maneira que não ousou exigir que Deus livrasse de sua responsabilidade. E ela afirmou: Irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Se Esther falhasse com seu povo, poderia ter sido exterminado. Mas corajosamente ela tomou a decisão certa. Aqui conta a história quando Ramã, por ciúme, pela inveja, pela ganância, pelo ódio, queria exterminar não só a rainha Esther, como também o povo dela, que pertencia à Judéia, que eram os judeus. Então, Mardoqueu mandou notícias para Esther, para que ela pudesse lutar pelo povo dela, não só pela vida dela, mas também por todo o seu povo da Judéia. Então, Ramã era um homem ambicioso, ganancioso, e ele só queria, a única coisa que ele queria fazer é exterminar o povo da Judéia, E aqui no capítulo 4 mesmo, do versículo 4 até o 12, ele vai falar
quaisquer as más intenções, né? Diz assim: quando as criadas de Esther e os oficiais contaram tudo a ela, a rainha se angustiou muito e mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. Então Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio real. Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele, e a soma exata da prata que Ramã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Susã, que falava do extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo, e lhe ordenasse que fosse falar com o rei, e lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele a favor do seu povo. Então Hadá veio e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu. Esther mandou que Hatá dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabe que só uma sentença para que qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado à morte, e menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei, quando relatar as palavras de Esther a Mardoqueu. Então, aqui, para entrar na presença do rei, ela tinha que agendar, né? Ela tinha que avisar. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito para entrar na presença do rei. A não ser que ele permitisse, a não ser que ele liberasse o cetro, né? Que ele liberasse a permissão dela entrar na presença do rei. Só que Esther, ela foi uma mulher muito sábia. Ela foi uma mulher ao ponto de lutar pelo seu povo. Então, ela tinha um relacionamento com o Senhor. E ela, de alguma forma, ela fez com que ela viesse a submeter a grande confiança em Deus que ela tinha. E ela, né, pediu para que o tio, né, e todo o seu povo jejuasse para que ela pudesse lutar contra o seu povo, né? Então, Ramã, ele tinha a vontade de exterminar o povo da Judeia. Ele tinha tanta raiva dos judeus que ele queria destruir. Então, ele, pelo fato dele ser braço direito do rei Xerxes, ele queria de alguma forma destruir. Mas só que Esther, ela era uma mulher sábia. E ela, antes de entrar na presença do rei, uma das coisas que... Um dos fatores, assim, né? Coisas não. Um dos fatores que ela fez foi... antes de entrar na presença do rei, ela orou ao Senhor, ela jejuou e ela entregou o sacrifício a Deus, para que Deus viesse a intervir por ela e pelo povo, no momento que ela fosse falar com o rei. Então, Esther era uma mulher que tinha visão,
né, de liderança. Ela tinha visão de saber contornar a situação, de saber vencer os obstáculos, as dificuldades, né, as lutas, tribulações, as diversidades que apareciam. Então ela era uma mulher sábia, não só uma mulher bonita, culta, requisitada, mas uma mulher sábia. Ela tinha uma visão que vinha do alto. Era uma mulher que conhecia a Deus, servia a Deus e confiava em Deus, confiava no Deus vivo. Então, ela tinha dimensão de resolver o problema. Ela sabia que ela correria risco de morte, né? Mas Esther, pela graça do Senhor, ela agradava aos olhos do rei Xerxes. Então, ela era uma mulher muito bonita, né? E para entrar na presença dele, era só quando ele chamava. Mas por amor, né, ao seu povo, por amor ao seu tio, por amor também à sua própria vida, ela lutou pelo seu povo, para salvar o seu povo dessa grande armadilha que Ramã queria fazer. Então, nos dias atuais, como é difícil a gente tomar uma decisão, principalmente quando não temos parâmetro para fazê-lo. Né? Algumas pessoas chegam a pensar que Deus tomará por ela todas as suas decisões. Engano. Tem situações que nós devemos, sim, orarmos, pedir direção ao Senhor e devemos tomar uma decisão. Mas tem decisões que nós mesmos iremos fazer. É claro que antes disso nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos pedir a providência dele, a interferência dele, e ele vai conduzir todas as coisas. Mas só que tem momentos, tem coisas assim que nós temos que resolver, coisas no ato. São talvez situações pequenas que você própria, né, você consegue resolver. Mas as que são difíceis, nós temos que correr para quem? Para o homem? Claro que não. Temos que correr para quem? Para Deus, né? É através do Senhor que Ele vai nos dar capacitação e discernimento e entendimento da sua palavra e vai fazer com que nós se achegamos a Ele, que nós oramos, que nós viemos fazer sacrifício ao Senhor, né? Sacrifício em jejuar, né? Entregar o seu jejum, né? Nesse contexto dos dias de hoje, né? Porque no contexto de antigamente, eles matavam animais, né? A sacrifício a Deus para entregar, né? Eles preparavam banquete, né? Para entregar ao Senhor. Mas nós não precisamos fazer nada disso. Eu creio assim que jejum e oração, quando nós oramos, nós entregamos nosso jejum, Deus recebe, se for do agrado do Senhor, Ele recebe no altar dele, né? E Esther, ela tinha uma visão. Quando ela soube o desespero do tio dela sobre Ramã, ela ficou impactada com a situação. Então, o tio aconselhou ela entrar na presença do rei para que ela pudesse intervir pelo povo de Judeia, pelo seu povo, né? Pela sua própria vida e pelo seu povo. Então, ela quis, né, intervir pelo seu povo.
Então, Deus ouviu a oração, né, de Esther e do seu povo, porque eles acreditavam que Deus ia protegê-los naquele exato momento. E quando Esther chegou para falar com o rei, né, ela sabia que ela corria, né, ela corria o risco de morte, né? Ela nem olhou assim para o rei, mas ele sabia que tinha alguém, né? Ele estava sentado no trono dele, ele sabia que tinha alguém ali que queria falar muito com ele. Ele era sábio também. Ele era um rei que ele tinha... Ele sabia que tinha alguém ali presente. E ele pediu para se apresentar, né? E ela, com toda a audácia e coragem, ela foi, né, na presença do rei, né? E ela sabia que era uma decisão muito difícil de se tomar. Mas ela foi. Ela teve a audácia e a coragem para dizer ao rei o que Ramã pretendia fazer contra ela e o povo dela. Então, nos dias atuais, trazendo para os nossos dias atuais, tem momentos que nós passamos dificuldades, né? Em lutas, em tribulações, adversidade, que nós devemos nos achegar mais ao Senhor, orando, buscando, tendo uma vida devocional a Ele, né? Nos alimentando da palavra. Deus, Ele quer que nós venhamos nos alimentar da sua palavra. E eu aprendo muito com esse livro da Esther, né, da rainha Esther. Ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher que ela sabia o que ela queria, ela tinha em mente sabedoria que vinha do alto, capacitação que vinha do alto, ela tinha um relacionamento com o Senhor, e nós que somos filhos e servos do Senhor devemos cultivar isso dentro do nosso coração. Nós temos um relacionamento com o Senhor, mas como? Através da sua palavra, através de nós lermos, de praticarmos também a sua palavra nas nossas vidas. É através das nossas atitudes, nossas ações que vamos mostrar às pessoas como que o Deus vivo trabalha nas nossas vidas, perdão da palavra, das nossas vidas. Então, nós temos que crer sabendo que existe um Deus vivo no nosso meio, um Deus que cuida, um Deus que salva, um Deus que fortalece, um Deus que levanta, né? O Deus que nos protege, o Deus, enfim, o Deus que governa todas as coisas entre o céu e a terra. Deus é soberano, Ele é infinito para fazer infinitamente mais do que tudo, daquilo que pedimos, almejamos e que cremos. Então, Deus, Ele é soberano em toda e qualquer situação. E Esther, ela sabia que quando ela fizesse esse jejum, agradaria ao Senhor. E Ele vinha sobre o rei com essa interferência. Então, hoje em dia, para nós tomar decisões, nós precisamos e pedimos orientação ao Senhor, direção, a direção certa, orarmos, né? Orarmos, darmos, né? Darmos assim a nossa vida por amor a Cristo, né? Que nós devemos confiar num Deus Altíssimo, um Deus
maravilhoso. E nós temos esse privilégio, irmãos, de orar ao Senhor, pedir que Ele venha interferir, né, nos problemas, nas diversidades, nas tribulações. Enfim, Deus é soberano em tudo que nós fazemos. Se estiver dentro da vontade dEle, Ele abençoa. E Esther era uma mulher que tinha visão do reino, tinha uma visão de proteger o seu povo. E ela foi com toda a sabedoria, como diz aqui o texto, que ela, no versículo 16, ela fala: vai, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei na presença do rei, ainda que seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu fez tudo o que Esther havia ordenado. Então ela tinha autoconfiança. Ela sabia que ela poderia fazer esse jejum, entregar ao Senhor e confiar plenamente em Deus, que tudo daria certo, mesmo que ela corresse o risco de morte. Então, nós devemos confiar somente em Deus. Nós devemos entregar as nossas vidas na mão do Senhor e saber que é Ele que a nossa confiança deve estar, que através de Jesus, Ele nos libertará de todo mal, de toda angústia, de tudo aquilo que faz você se entristecer, às vezes deixar você para baixo. É através do Senhor que vai nos levantar. É através do Senhor que nós vamos vencer as dificuldades que batem em nossa porta. Então, Esther era uma mulher que tinha visão missionária. Ela tinha uma visão de resolver a situação do povo dela. Ela jamais iria deixar o povo dela naquela situação. E ela queria derrotar o inimigo. O inimigo, que era o braço direito do rei, era o Ramã, né? Ele era um homem audacioso, era ganancioso, era um homem que tinha raiva dos judeus, sem motivo algum. Talvez porque Mardoqueu, né, salvou a vida do rei Xerxes, e por conta disso ele ficou enciumado, né? Ele ficou com ciúmes, né, do Mardoqueu. E para piorar, ele queria o quê? Matar Mardoqueu e todo o povo da Judéia. Só que pela sabedoria também do tio, né? E também porque a rainha Esther tinha mandado uma veste para ele vestir, e ele não quis vestir porque ele estava, em vez de se preocupar com a estética dele, ele estava preocupado em salvar o povo, o seu povo, o povo da Judéia. Então, ela queria saber por que ele recusou, né, as roupas que ela havia mandado para ele. E por conta disso, ela mandou, né, um dos guardas que o rei Xerxes deixou à disposição da rainha Esther para descobrir qual o motivo, o porquê que ele não queria de jeito nenhum vestir as vestes que ela havia mandado. Por conta que Ramã estava tramando a sua morte e também do todo o povo da Judéia. Talvez quem só escaparia, a única pessoa seria a Esther.
Só que ela ficaria sem o seu povo, sem ninguém. Então, por conta disso, ela jejuou durante 3 dias, ela não bebeu, ela não comeu, né? E ela também fez as suas empregadas, né? As suas criadas, né? Naquela época era criada, a fazer também o jejum por conta dela entrar na presença do rei Xerxes. Então, na história de Esther, vemos que Deus não livrou da responsabilidade de sua própria decisão. Esther entendeu isso de tal maneira que não ousou exigir que Deus a livrasse da sua responsabilidade. Ao mesmo tempo que Esther orava ao Senhor, ela tinha um relacionamento com Deus, mas ela não se livrou de buscar conhecimento, de tomar suas próprias decisões. Então ela entendeu que Deus estaria ali, né? Segurando a mão dela, estaria ali naquele tempo que ela estivesse falando com o rei. Mas que ela teria a força que vem do Senhor, assim como nós, né? Então ela foi e tomou uma decisão para resolver a situação. Ela veio em mente dela o que ela tinha que ver, o que ela tinha que fazer. Então, ela teve sabedoria, planejar o que era para fazer, né? Para resolver a situação. Então, muitas vezes Deus vai fazer com que a gente venha resolver problemas que nós não temos que resolver, né? Mas os problemas mais difíceis, complicados, eu creio que Deus interfere. Então, está nas mãos do Senhor. É Ele que faz acontecer. É Ele que nos ajuda e responde no tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E ela afirmou: irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Então, naquela época, para entrar na presença do rei, tinha que ser convocado. Se você não fosse convocado e você entrasse de qualquer maneira, você poderia ser até morto. Então, nos dias atuais, para você entrar na presença do Senhor, você tem que orar. Você tem que abaixar seu joelho e começar a orar e conversar com Cristo, né? E isso, nos dias atuais, você pode entrar na presença de Deus a qualquer momento, né? A partir do momento que você começa a falar com o Senhor, Ele vem, né? Ele escuta as suas orações. E se Esther falhasse, o povo judeu teria que ter sido exterminado. Mas, corajosamente, ela tomou a decisão certa. Então, ela foi sábia nas suas decisões. Ela planejou, né, como salvaria o seu povo. E ela colocou isso em ativação, né? Então, ela mandou o guarda avisar o tio dela o que deveria fazer. Então, ela colocou o seu plano em ação. Então, para nós cristãos, filhos do Senhor, para nós também é a mesma coisa. Nós devemos planejar e colocar
aquilo que nós planejamos em ação, não deixar guardado no armário, né? E confiar em Deus, saber que você tem um Deus que luta por você, que batalha por você, né? Que te defende, te protege, te livra de todo mal, livra da maldade, da perversidade do homem, mas que você possa estar confiante e que você possa ter sabedoria em resolver situações que nem tudo Deus vai resolver para nós, mas em algum momento nós temos que resolver situações. São situações não tão difíceis que nós, como os humanos, podemos resolver, mas aquelas que precisam a intervenção de Deus, nós temos que colocar isso também em prática em nossas vidas. Amém? Então, eu vou deixar 5 aplicações para nós refletir sobre essa palavra. Primeiro, colocar sobre Deus nossa responsabilidade é um sinal de fé ou de covardia? Eu creio assim, irmãos, que dependendo dos problemas que nós temos, se for um problema difícil de resolver, eu não vejo que é covardia. Ao contrário, eu creio assim que eu e você estaremos pedindo a direção do Senhor, para ver a melhor solução para resolver a situação. Então, eu não vejo que é covardia, né? Você colocar sobre Deus a sua responsabilidade, né? Mas isso é quando se você for uma pessoa de fé, você crê em Deus, você sabe que Ele vai te ajudar. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você aí sozinha. Ele vai te ajudar. De alguma forma, Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. Mas tem situações que nós temos capacidade de resolver. São problemas que não precisa a interferência de Deus, mas que nós temos capacidade de resolver sem a interferência de Deus. Mas eu quero que vocês saibam, o que eu estou querendo dizer é que tem situações que nós podemos resolver. Não precisa levar para Deus. Mas tem situações que eu creio que as situações mais complicadas é a que nós levamos para Deus. Então, eu não vejo que isso é covardia. Aí, você tira a conclusão que você acha, né? Segundo, você já viu alguém dizer que vai orar na hora e em que é preciso tomar uma decisão? Será que essa oração é legítima? Se a pessoa ela tiver condições de orar, e se ela orar e Deus, né, de repente ajudar, amém, né? Glória a Deus por essa intervenção de Deus, né? Se a pessoa diz que ela vai orar porque ela tem confiança no Senhor, ela crê no Senhor, ela crê que Deus vai ajudar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai direcionar todas as coisas. Então, é a fé da pessoa, né? Nós nunca podemos julgar a fé da pessoa. Se ela tem fé em Cristo Jesus, ela vai orar. Se é uma mulher de oração, ela vai orar. Independente se Deus vai ajudar ou não, mas ela vai orar, né? É uma mulher que tem relacionamento com Deus, né? Ela quer uma direção, ela quer algo correto, algo que vem ajudar ela a vencer as dificuldades. Amém?
por que tantas pessoas lançam sobre Deus ou sobre o diabo a responsabilidade de suas ações? Então, muitas delas, né, quando as coisas não dão certo, ou joga a culpa em Deus ou joga a culpa no diabo. Mas a responsabilidade é da própria pessoa. Então, ela tem que reconhecer que a responsabilidade é dela. Então, ela não pode jogar nem a culpa no diabo, nem a culpa em Deus, né? Porque nenhum dos dois são culpados. Quem é culpado é a própria pessoa. Então, ela tem que saber resolver as questões no tempo certo. Então, muitas vezes, quando Deus fala não para a pessoa, as pessoas ficam bicudas com Deus, vira as costas para Deus, não quer mais saber de orar, não quer mais saber de ler a palavra, não quer mais ir na igreja, não quer mais fazer nada para Deus, né? E muitas vezes também a pessoa fala, foi o diabo que se levantou, foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez aquilo, tudo contra um diabo. E não é isso, né? Muitas vezes a responsabilidade é nossa, porque nós sabemos a direção certa a tomar. Que lado? Ou você planta o bem e colhe o bem, ou você planta o mal e colhe o mal. Uma das duas coisas você vai ter que saber resolver. Então, nós temos que ter isso em mente e saber que muitas das vezes nós vamos ter que resolver os problemas. Nós vamos ter coragem de resolver. Então, que eu e você aprenda sobre isso. Você já parou para pensar nas consequências de uma atitude certa ou errada? Já, várias vezes, né? Quando eu tomo uma atitude certa, que muitas das vezes eu peço direção de Deus e Deus me direciona. Assim como também errada, quando eu erro. Também penso nos prós e no contra, né? Eu também sei. E eu tenho humildade para pedir desculpa quando eu erro. Se eu tiver na minha razão, às vezes, quando eu estou na minha razão, mesmo que eu não errei, mas a outra pessoa errou, eu peço desculpa também. Para mostrar para aquela pessoa a diferença que eu estou fazendo na vida dela. Que talvez a culpa não é minha, né? Talvez a culpa é da outra pessoa, mas eu me compadeço e acabo pedindo desculpa. E muitas das vezes a pessoa não pede desculpa por causa do orgulho, né? Enfim, como os princípios bíblicos podem diminuir nossa atenção na hora de tomar decisões? É quando a gente se prostra diante de um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que nos direciona todas as coisas e que faz nós termos paz. Se estiver debaixo da direção do Senhor, se você sentir paz no seu coração, é porque você está indo na direção certa. Mas se você não tiver paz, é porque não está correto. Então nem faça, nem toma a frente. Então, quando nós devemos tomar decisões, o próprio Deus vai nos direcionar a fazer isso. O próprio Deus vai nos dar orientação, vai nos direcionar a fazer a vontade dele nas nossas vidas. Então, a rainha Esther, ela teve assim muita coragem de enfrentar o rei, sabendo que ela correu o risco de morte, mas ela sabia que no fim tudo acabaria bem, porque ela tinha convicção e a certeza que o rei Xerxes ouviria a ela. Amém? Que essa palavra venha edificar a mim e a você. E que nós possamos aprender com o livro de Esther, que é um livro muito sábio, um livro onde a gente pode aprender
a nos levar mais na presença do Senhor e ter um relacionamento com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por todas as coisas. Sabemos que tudo se cumprirá no tempo certo. E Deus, eu venho aqui te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me dê sempre sabedoria divina, que vem do alto, sabedoria que vem do Senhor, que eu venha falar as palavras certas, no tempo certo, no momento certo. Ó Deus, que o Senhor toma a minha vida, toma a minha família, meu trabalho nas tuas mãos. Eu rogo pela tua fidelidade, pelo seu cuidado, Senhor. Sabemos que há tantas coisas que tiram a nossa paciência, tantas coisas tiram nossas vidas do controle, mas eu creio no controle divino, no controle que vem do Senhor. Por isso nos ajuda a permanecer firmes na tua presença, a orar, te buscar, a ler a tua palavra e nos ajuda a nos fortalecer para o louvor da tua glória. Por isso, Deus, nos ajuda a permanecer firme e forte na tua presença e pedimos que tudo isso seja glorificado para o teu santo nome. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus seja louvado, que Deus possa proporcionar para nós grandes coisas, que nós possamos sentir a grandeza do amor de Cristo em nossas vidas. Por isso nós possamos nos achegarmos mais a Ele e glorificar o santo nome dEle nas nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa fluir no teu interior, que essa palavra possa trazer uma visão nova para a tua vida, né? Para os teus sonhos, teus planos, e que você, né, possa colocar isso tudo debaixo da mão do Senhor. Amém? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.